definição de campo, né? Nessa aula a gente vai ver um pouco aí sobre a questão do campo elétrico, né? É um assunto deveras complexo, tem continhas para fazer, então, né? Mas é bastante interessante e nós finalizamos o campo elétrico com uma prévia, né? Um pontapé inicial para eletrodinâmica, né? Onde a gente começa ali no finalzinho a falar de tensão elétrica, né, e potencial elétrico, e depois a diferença de potencial elétrico, né? Então é a ação do campo sobre cargas, né? Que essas cargas vão ser movimentadas. É o campo agindo sobre os elétrons, que os elétrons vão ser movimentados em um condutor. Então o campo, né? Intrinsecamente ele é bastante importante, né? Então quando a gente entra na eletrodinâmica ali, né? A gente meio que ignora, né? Falarmos em campo, a não ser que se trate ali de, né, carga se movimentando em duas placas plano paralelas ali, mas quando a gente entra em eletrodinâmica a gente acaba ignorando o campo, né? O campo já fica mais escondidinho, mas é bom saber que o campo sempre está presente em qualquer fenômeno elétrico, né? Em qualquer movimentação de carga, essa carga se movimenta devido à ação de uma força elétrica, e se tem força elétrica sobre a carga, é porque a carga está dentro de um campo, tá? É uma definição genérica de campo para a física, né? Um campo indica que cada ponto de uma região em torno de uma carga, região em torno de uma massa, né? Ou região em torno de um elemento magnético, possui um valor associado com força, temperatura, velocidade, né? Então nós temos vários, né, tipos de campos aí, né? Na engenharia, na física de modo geral, né? Para nós, né, nível médio, a gente foca, né, de uma forma até relativamente superficial, em três campos principais. O campo gravitacional, que geralmente a gente vê ali no primeiro ano, quando estuda ali gravitação universal, né? Pode ser que se fale um pouco ali, né? Campo magnético, a gente costuma ver no final do terceiro ano, né? Quando iniciamos ali magnetismo, né? Campo magnético gerado por um fio longo percorrido por corrente, por espiras, né? Depois ali por solenoides, né? Então, bobinas, né? Tá? Então ali a gente começa a falar um pouco de campo, né? Depois uma carga elétrica passando por um campo, então a gente aprende ali a regra da mão direita, né? Nunca lembro da mão direita, mão esquerda, mão direita, né? Mão esquerda espalmada, então tem umas regrinhas ali que eu nunca lembro, mas são regrinhas que funcionam, tá? Então nós temos, por exemplo, aqui o campo gravitacional. O campo gravitacional é o espaço ao torno de uma massa, onde cada massa botada em um ponto desse espaço fica sujeita a uma força do tipo gravitacional. Por exemplo, que nós falamos em aula, nós temos, por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra é uma grande massa, né, flutuando no espaço, em órbita do Sol, e ele gera um grande campo, um campo gravitacional extenso, né? Teoricamente, campos vão se estender até o infinito, tá? E toda massa que estiver dentro do campo gravitacional da Terra sente uma força atrativa pela Terra, tá? Então, por exemplo, você, todos os objetos que existem, tudo que está na superfície da Terra está dentro do campo gravitacional da Terra, e por isso, né, sofre a ação de uma força do tipo atrativa, que é a força gravitacional. Pela teoria da gravitação universal de Newton, todas as massas se atraem, né? Mas a gente não vê nenhuma massa próxima à superfície da Terra puxar o planeta, né? A gente vê só o planeta puxar uma massa ordinária que está próxima à superfície, tá? Isso é devido, né? Porque todas as forças se cancelam, né? Tem uma série de coisas aí que fogem do nosso escopo agora, né? Mas enfim, essas massas obviamente não movimentam o planeta, tá? Depois nós temos o campo elétrico, que é o nosso foco aqui, né? Campo elétrico é o espaço em torno de uma carga. Então todas as cargas geram em torno de si esse espaço, né? Que a gente chama de campo elétrico. Quando uma carga, né, que entra, né, entra nesse campo elétrico, gerada por uma primeira carga, essa segunda carga que entrou no campo elétrico vai ser submetida a uma força elétrica. Então, assim, de modo geral, sempre que uma carga está dentro de um campo elétrico, esta carga vai sofrer uma força, que pode ser atrativa,
se essa carga que entrou tiver o mesmo sinal do campo da carga geradora, né? Ou pode ser, né, repulsivo no caso se as duas cargas tiverem o mesmo sinal. Acho que eu falei errado ali, né? Tá? Mas enfim, é isso. Uma carga entrou dentro de um campo elétrico, né, gerado por uma primeira carga que a gente chama de geradora. Essa carguinha que entrou dentro do campo elétrico vai ser sujeita instantaneamente a uma força elétrica, que pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo das cargas que estão na jogada aí, da carguinha que entrou no campo e da carga que está girando o campo que eu estou considerando aí. Tá? E depois, campo magnético, o campo ao entorno de um elemento magnético. Pode ser um ímã permanente, pode ser um eletroímã, né? E todo elemento eletromagnético, tá? Um ímã, um pedacinho de ferro, ou uma outra substância que contenha níquel, ferro ou cobalto, entra dentro de um campo magnético. Esse material também ele passa a ser magnetizado e sofre ação de uma força magnética também, que pode ser atrativo, né, se os polos forem opostos, ou negativo, ou repulsivo se os polos forem iguais. Tá? Mas campo magnético, mais para o final do ano, não vou me alongar demais aqui. Tá? Então, o campo elétrico é a região do espaço ao redor, né? Não é uma região do espaço, né? O espaço como um todo, né? Ao redor de uma carga elétrica, onde outras cargas possam sofrer a ação de uma força elétrica. Então, como eu falei, um campo elétrico gera um campo, vamos supor uma carga elétrica que a gente vai chamar de principal, ela gera um campo no seu entorno, né? O espaço no seu entorno é o campo, e toda vez que eu boto uma carguinha dentro desse campo, automaticamente essa carguinha sofre uma força atrativa ou repulsiva. Estando no campo, o tipo de força que vai atuar nessa carguinha que entrou no campo vai depender do sinal dessa carguinha que entrou no campo e dessa cargona aqui que gerou o campo. Tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos a representação genérica dos campos. Tá? Depois a gente vai explicar o porquê dessas flechas, né? Porque tem umas saindo, outras entrando, né? Mas essa aqui é a representação visual, a representação gráfica de um campo gerado por uma carga positiva. Então nós temos flechas, né? Essas flechas representam aí as linhas de força do campo, né? Tá? São as linhas onde o campo se direciona. O campo ele é sempre radial, ou o campo vai ser para fora, ou o campo vai ser para dentro. Tá? Então aqui indica, né, o sentido do campo, né? Aqui nós podemos dizer que é um campo do tipo aí, repulsivo, né? Porque se eu botar uma carguinha teste aqui, né, essa carguinha vai ser repelida, né? Aqui vai sempre do maior para o menor potencial, tá? Sempre do maior para o menor potencial. Então essas são as representações visuais de campo. Campo elétrico positivo, então tem essa cara. Campo elétrico gerado por uma carga negativa, tem essa cara. Cargas pontiformes, né? Tá? Cargas esféricas ou pontiformes, então tem esse campo cujas linhas são distribuídas na orientação radial. Para fora essa carga positiva, para dentro essa carga negativa. Tá? Então nós temos aqui, pessoal, né, uma análise um pouco mais detalhada do campo. Então nós temos aqui uma carga positiva, né, que eu vou chamar de carga principal, e temos uma carga negativa, que eu vou chamar também de carga principal, uma carga principal positiva e uma carga principal negativa. Cada ponto desse espaço eu posso associar um campo. Tá? Aqui eu estou associando um elemento chamado vetor campo elétrico. Tá? Não vamos entrar no detalhe o que é um vetor agora, tá? Mas esse vetor indica o quê? É a flecha que indica para onde o campo está apontando e, né, qual é a intensidade desse campo. Então, por fins, né, por conveniência, por padrão, né, como se fala, fugiu a palavra agora. O campo ele tem uma orientação, tá? Então, por convenção, né, o campo elétrico gerado por uma carga positiva, ele é para fora, né, e o campo elétrico gerado por uma carga positiva é sempre para dentro. Mas qual que é essa convenção? Aí nós usamos um segundo elemento, tem sempre duas cargas na jogada. Uma carga que eu vou chamar de principal, que gera o campo, né? E uma carga pequenininha que eu vou chamar de carga teste ou carga de prova. Tá?
que é essa carga teste ou carga de prova? Uma carga convencionada, né? Uma carga que se convencionou usar para justamente estabelecer essa convenção aqui, ó, de por que o campo é para fora e de por que o campo é para dentro. Então observe o seguinte aqui, ó, se eu botar uma carguinha teste aqui, que para nós vai ser sempre positiva, essa carguinha teste ela vai sofrer uma força elétrica. Lembra lá de força elétrica, lei de Coulomb, né? Essa carga é positiva, essa é positiva. Carga, sinais iguais, força repulsiva. Eu não vou considerar força repulsiva sobre esta carga, apenas sobre a carguinha teste. Está aqui em azul. Tá vendo? Força elétrica repulsiva. Então essa carguinha ela é expulsa para fora por essa carga aqui. Por convenção, nós estamos dizendo o seguinte, olha, o campo elétrico gerado por uma carga positiva vai ter sempre a direção e o sentido, aí a importância da flecha, a direção e o sentido da força elétrica sobre a carga teste. Então, se a força elétrica sobre a carga teste é para fora, né, afastando em linha reta da carga, o campo elétrico é convencionalmente, né, ele é representado também no ponto onde for botar a carga para fora, tá? Então, se eu botar uma carguinha elétrica aqui, essa carguinha elétrica vai sofrer uma força para fora e o campo, por convenção, também é representado para fora nesse ponto. Botar uma carguinha elétrica aqui, a carguinha sofre uma força elétrica e o campo elétrico para fora, tá? O raciocínio é o mesmo para uma carga negativa. Todos os pontos que eu pegar dos infinitos pontos ao entorno desta carga, o campo elétrico no ponto vai ser sempre representado do ponto para dentro. Então essa flecha indica para onde o campo está apontando e para onde que a carga teste vai se movimentar quando eu botar ela nesse ponto. Então aqui, ó, nesse ponto específico aqui eu botei a carguinha teste. Como é uma carga positiva ou negativa, eu vou ter uma força do tipo atrativa. Por convenção, neste ponto o campo elétrico é para dentro, ou seja, o campo elétrico é atrativo. O campo elétrico vai sempre, neste ponto, movimentar uma carga para dentro. O campo elétrico, se a carga for botada nesse ponto, o campo vai movimentar essa carga para dentro. É assim, tá? Esse raciocínio. É a força elétrica sobre a carga teste que dá a orientação da força elétrica sobre a carga teste que me dá a orientação no campo, né, do campo em determinado ponto. Aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho sempre na jogada, então, uma carga principal e uma carguinha teste que serve para avaliar para onde o campo se orienta a partir de um determinado ponto, a partir do ponto que a carga é colocada, tá? Nós já falamos em aula isso aí, né? Então, nós temos esses dois tipos de campo. A gente pode chamar então de campo negativo, que ele é um campo atrativo, porque sempre vai atrair uma carguinha teste em direção à carga, né? O campo então aponta para dentro. E nós temos um campo elétrico positivo, que eu posso chamar de um campo repulsivo, porque ele sempre vai repelir a carga teste. Em qualquer ponto desse campo que eu colocar esta carguinha positiva, ela vai sofrer uma força repulsiva, e nesse ponto que eu botei a carguinha, o campo vai ser também representado para fora, seguindo a força elétrica sobre a carguinha, tá? Então é isso. Aqui, pessoal, um resumão do que nós falamos ali, né? Então, cada ponto do espaço ao entorno de uma carga, definimos um vetor campo elétrico, né? O vetor é uma flecha que diz para onde o campo aponta, né? Direção e sentido do campo. Vem da definição de vetor, que eu não vou trabalhar aqui, né? A ideia não é discutir vetor, que é mais uma megáula só para falar de vetor, né? Mas lembra lá, vetor é uma ferramenta matemática que descreve grandezas vetoriais. O que são as grandezas vetoriais? São grandezas que têm orientação espacial. São grandezas para fora, para dentro. São grandezas associadas a movimento, velocidade, aceleração, deslocamento. Tudo que aponta ou se direciona para algum lugar no espaço é vetor. E campo também. Campo ele aponta sempre para direções no espaço, né? Então, quando nós definimos, por exemplo, um vetor campo elétrico, a gente define a direção e sentido, que é a palavra flash, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma carga geradora positiva e a uma distância d dessa carga geradora eu botei uma carguinha teste mais, né, um Qzinho aqui, né? Uma carguinha bem pequenininha, positiva. Sabemos que a força elétrica sobre a carga teste aqui vai ser para fora, porque esta carga tende a jogar para fora a carga positiva. Então, isso é, né? Então, convencionamos dizer o seguinte, ó, o campo elétrico, o vetor campo elétrico é também para fora.
Na verdade, pessoal, a força elétrica surge devido ao campo, não é o contrário, tá? Não é o campo que surge devido a essa força, não é o campo que surge a partir da força. A força só existe na carguinha peste ali porque ela está dentro de um campo, tá? Então o campo, então a força existe, esse campo existe porque desculpa, essa força existe porque esse campo aqui existe, tá? Lembra quando eu tenho um campo elétrico e boto uma carguinha em qualquer ponto de um campo elétrico, essa carguinha imediatamente sofre uma força. Então a força surge devido ao campo, tá? Às vezes conceitualmente é meio complicado de entender, mas é isso. Então agora quando eu tenho uma carga geradora negativa, a uma distância d desta carga, bota uma carguinha teste positiva. Sabemos que positivo com negativo atrai, então essa carguinha teste vai sofrer uma força atrativa, no sentido para dentro da carga aqui. Convencionamos então que esse campo, né, é apontado para dentro, então esse campo tem direção e sentido nesse ponto aqui, né, horizontal para dentro, horizontal para a carga, né? Então esse campo está dizendo para onde que essa carga vai se movimentar, tá? E campo, pessoal, é uma coisa, né, que se mede, tá? Porque assim, o campo ele vai existir independente da carga que é colocada dentro dele. Isso que é louco, tá? Eu te falei que uma carga gera um espaço em torno dela que eu chamo de campo, tá? Então, quando eu boto uma carga, segunda carguinha pequenininha, carguinha teste, dentro desse campo, ela imediatamente sofre a ação de uma força. Mas se não tiver carguinha nenhuma dentro do campo, o campo existe, tá? Por exemplo, o campo gravitacional da Terra, se não tiver nada, se não houvesse nada na superfície da Terra, o campo ia existir. Aí, de repente, ela ia atrair uma coisa muito distante. É pelo fato de o campo existir, da Terra ter um campo gravitacional, né, que a Lua está presa, girando ao redor dela, tá? Por isso, aí vem a parte abstrata do campo, né? E assim, como é que uma carga detecta outra através do campo? Não sabemos, tá? Você não tem. Só se existe alguma coisa lá dentro do modelo padrão, né? Que os gravíssimos, no caso do gravitacional, né? Mas não sabemos exatamente qual é o elemento que. Se existe um elemento físico, né? Um elemento corpuscular que liga os dois aqui, né? Tá? Então não sabemos, mas a gente chama. Se há, é deveras complexo, mais do que já é para nós, tá? Então eu tenho duas formas relacionando campo e carga. Nós temos essa aqui primeiro, né? Campo elétrico é força elétrica sobre carga, a intensidade do campo elétrico. Então o campo elétrico a gente pode associar valores numéricos, a gente pode dizer se o campo é grande ou pequeno, tá? Esse grande ou pequeno vai depender da proximidade com a carga que gera o campo. E nós podemos, né, se eu não tiver nada dentro não tiver uma carga nenhuma em determinado ponto do campo, eu posso dizer o seguinte, olha, eu tenho um ponto aqui. Eu não preciso ter uma carga, né? Deixa eu botar aqui para... Eu tenho um ponto aqui. Eu não preciso ter uma carga aqui dentro, nesse ponto, para que o campo exista. Ele já existe. Eu posso dizer, ó, esse campo aqui, né, é o meu campo elétrico E, ele existe independente de eu colocar uma carga aqui ou não, tá? E como é que eu calculo esse campo? Se eu não tenho nada, nenhuma carga ali que vai sofrer uma força, eu calculo assim, né? Aqui a constante de elétrica, 9 vezes 10 na 9, aqui a carga geradora, e esse d ao quadrado aqui é a distância, né, da carga geradora ao ponto que eu quero considerar, que eu quero analisar o campo, com ou sem carga, tá bom? Certo, pessoal? Então, aqui um pouco de teoria, né? Já vamos chegar aí nas atividades, que não é nenhum bicho sem sete cabeças. Beleza? Então vamos lá. Continuamos com mais uma aulinha, depois a gente dá uma brincada para tomar uma aguinha e volta. Aí, voltei o meu ponteiro. Aí vamos lá, né? Seguinte, ó. Exemplo 1, é um exemplo do trabalho, fica ligado então aí. O campo elétrico determine o campo elétrico nos pontos A e B, distância de 2 centímetros e 5 centímetros de uma carga geradora de 5 micro. Tá?
Pessoal, no ponto A e no ponto B, eu já representei a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Olha só, por que essa flechona aqui é maior? Por que o campo no ponto B ele é representado por uma flecha maior? Porque ele está mais perto. Quanto mais perto, maior o campo. Quanto mais perto, maior a força. Tá? Pensa no ímã, pensa num pedacinho de ferro. Quando você aproxima, né? Quando você aproxima um pedacinho de ferro do ímã, você sente que a força de atração do ímã é maior. Tá? Por que essa força é maior? Porque o campo nesse ponto é mais intenso. Tá? Então a força está relacionada com o campo, não é ao contrário. Tá? Então, convenientemente, a gente apresenta, ó, é assim, o campo maior, aqui já é menor. Aí quais são as intensidades nos pontos? Tá vendo que eu não botei carga nenhuma aqui, então, né, não sei força elétrica, não sei nada. Mas como eu falei, o campo existe independente de ter uma carga no ponto ou não. Tá? Então tem os campos elétricos aqui, ó. Campo elétrico no ponto A, constante de elétrica, vezes a carga geradora, que é essa aqui de 5 microcoulombs, né? E distância da carga geradora ao ponto A, 5 centímetros, né? 5 vezes 10 a menos 2 metros. E eu resolvo aqui, queridos. Eu acho que não vou detalhar a resolução, né? Porque já estamos nos alongando demais, tá? 45 por 25, 1.8. 10 na 3 dividido por 10 a menos 4. 10 na 7. Newton coulombs. Newton coulombs, esqueci de falar ali, é a unidade de campo, tá? Nós temos Newton para força, nós temos metro por segundo quadrado para aceleração, nós temos metro por segundo para velocidade. E campo também é uma grandeza física, porque o campo pode ser medido, inclusive, tá? Tem aparelhos que medem a intensidade do campo. Intensidade de campo, campo elétrico e magnético. Tá? Então, se a grandeza física tem como medir, né, tem unidade. Tá? Então, o valor numérico associado ao campo tem que ser associado a uma unidade. Que para nós aqui é o Newton coulombs. Então, observe que o ponto A deu então 1,8 vezes 10 na 7 no Newton coulombs. E o ponto B, que está mais próximo, se eu fazendo as continhas aqui da mesma forma, tá? Aqui não esquece que 2 na menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, 10 na menos 2 ao quadrado dá menos 10 na menos 4. Chego em 11,25 vezes 10 na 7 Newton coulombs. Opa, então por que deu maior aqui? Pô, deu maior porque está mais perto. Se eu botar uma carguinha positiva aqui, a repulsão elétrica vai ser mais intensa, porque o campo aqui é mais intenso. Tá? Então observe, a força depende do campo. Não é o campo que depende da força. E aqui, se eu botar uma carguinha elétrica positiva, uma carguinha teste, vai ter uma força repulsiva, mas um pouco mais fraca, porque esse ponto está mais distante. É a mesma ideia do ímã. Se você botar um pedacinho de ferro perto do ímã, ele sente uma força maior de atração. Se botar mais longe, de repente você sente uma força menor ou nem vai sentir mais nada, que a força vai ser tão fraca que você não vai sentir uma tendência de movimento. Tá? Então eu calculei as intensidades do campo elétrico nos pontos A e B. Se eu pedir definir vetor campo elétrico, é fazer isso, pessoal, botar a flecha, né? E como é que eu sei que a flecha aqui é para fora? Porque eu sei que se botar uma carguinha teste aqui, que é aquela padrãozinho que define para onde o campo aponta, se eu botar uma carguinha positiva aqui, a força elétrica é para fora, então o campo é para fora. Se eu botar uma carguinha teste positiva aqui, o campo para fora, a força elétrica é para fora. Lembra, né? Positivo com positivo repele, carga teste para nós vai ser sempre positiva. Se a força elétrica é para fora, vetor campo elétrico, direção e sentido, a flecha também para fora. E calcula as intensidades. Então, corretamente, né, essa flecha ela tem que ser proporcional aos valores de intensidade. Ó, tá? Então, essa flecha aqui, se for se levar a isca, né, essa flecha ali seria bem maior. Tá vendo? Ó? De 2 para 11, então, né, teria sido um pouco maior. Mas, né, a gente sabe então que aqui vai ser maior porque representa um campo elétrico mais intenso. Ó. Então, esse mais intenso graficamente é representado pelo tamanho da flecha. Item B. Bom, agora, pessoal, se eu botar uma carguinha teste nesse ponto onde tem campo mais intenso, eu quero saber qual é a força elétrica sobre essa carguinha teste. Joguei uma carguinha no ponto, quero saber qual é a intensidade. Aí uso aquela primeira fórmula lá, ó.
A força elétrica é a carguinha, é o valor da carguinha que é colocado no ponto, vezes o valor do campo. Então deu 11,25 vezes 10 a menos 2 newtons. Tá? Uma observação que depois a gente vai falar é a força elétrica, nesse caso, desloca a carga do maior potencial para menor. Menor potencial seria um potencial negativo ou mais distante. Tá? Então, espontaneamente, a carga elétrica, uma carga elétrica positiva, num campo girado, né? Na verdade, nos dois campos, ela vai sempre ser deslocada espontaneamente do maior potencial, onde tem mais energia, para o ponto que tem menos energia. Beleza? Mas essa questão de potencial vamos falar um pouquinho mais para frente. Pessoal, vamos dar uma brincada aqui, tá? Para fechar ali a primeira aula. Beleza? Já voltamos já. Nossa aula 2 aqui, né? Então, iniciando. Essa aula 2 aqui é bem rapidinha, tá, pessoal? Só falar aí sobre pontos e linhas equipotenciais, tá? O que são equipotenciais? Equipotenciais são, né, pontos equipotenciais. Pontos equipotenciais são pontos que estão a uma mesma distância de um determinado elemento, ou seja, são pontos que apresentam o mesmo valor, tá? Então aqui, quando tratamos de campo elétrico, nós temos superfícies equipotenciais, né, se formos considerar aí uma visão 3D na coisa, né, lembra? O espaço em torno de um elemento, né, de torno de uma carga é tridimensional, a gente está trabalhando com as ideias do plano aqui. Mas vamos supor aqui uma circunferência equipotencial, né, então, né, linhas equipotenciais, tá? Basicamente o que acontece? Todos os pontos, pessoal, de um campo que estão a uma mesma distância de uma carga geradora, então tem, por exemplo, aqui um ponto A, né, nesse ponto tem um campo A, ponto, né, e A, aqui nós temos um campo B, aqui um campo C, aqui um campo D, e assim sucessivamente. O fato é que todos esses campos estão à mesma distância da carga, tá? E se você observar, a intensidade do campo depende de quem? Da carga geradora e da distância. A carga geradora não muda, mas sim muda a distância, né? Muda o valor do campo. Mas se isso aqui não muda para qualquer ponto, então se eu calcular, né, se eu tiver a distância aqui, o valor da carga, e calcular a intensidade do campo nesse ponto, aqui nós vamos ter o campo, né? Um campo representado com uma flecha, né? Com a direção e sentido para fora, o vetor campo elétrico aqui para fora, né? Radial para fora da carga, tá? E se calcularmos a intensidade do campo no ponto B, esse campo B vai ser igual ao campo A. Se calcular o campo C, vai ser igual ao campo no ponto B igual ao ponto A. Por quê? Porque eles estão da mesma distância. A carga que gera o campo nesses pontos aqui é o mesmo, então é o mesmo quesão. A distância dos pontos em questão aqui até a carga é a mesma, então todos esses campos são iguais. Então a gente diz o seguinte, esses pontos são equipotenciais, igual, potencial, tá? Eles têm os mesmos potenciais elétricos, têm a mesma intensidade ali no campo. Inclusive potencial elétrico é o nosso próximo assunto aí. Tá? Daqui para frente agora é rapidinho, tá, pessoal? E aqui em carga elétrica negativa, idem, né? O campo elétrico aponta para dentro, mas a intensidade, o valor numérico, o cálculo da intensidade do campo é o mesmo. Porque a carga geradora para esses pontos aqui, para o campo nesses pontos, é a mesma. A distância elétrica da carga geradora a esses pontos aqui é a mesma. Então, né, daria tudo igual aqui. Então, né, se aqui for 10 Nm, aqui é 10 Nm, aqui é 10 Nm. Tudo igual, tá? Então, é isso. Então, quando a gente fala, né, em pontos equipotenciais, são pontos, né, na física, equipotencial que tem o mesmo valor, tá? Então, pontos equipotenciais de um campo são pontos que têm o mesmo valor, porque estão à mesma distância da carga geradora do campo no ponto, tá? Então, tudo igual, beleza? Então, vamos para a próxima aí. Aula 3, tá, pessoal? Aqui uma partezinha, mas já chega no final, né? Então, sobre o conteúdo de campo elétrico, mas uma parte muito importante, que, como eu falei, essa parte aí que é o pontapé inicial ali, para a gente entender, começar a entender o conceito de diferença de potencial elétrico, né? Que é medido em volts. Provavelmente todo mundo já ouviu falar em volts, né? Uma tomada 220 volts, 110 volts, uma bateria de automobilística lá que fornece uma
TDP entre os seus terminais lá, desculpa, de 12 volts, então volts é conhecido, mas volts é uma unidade, né? Uma unidade de tensão elétrica ou de energia potencial por coulomb, né? Por unidade de carga, tá? Então assim, ó, definir tensão elétrica, primeiro a gente tem que definir o seguinte: energia potencial, né? O que é energia potencial? Energia potencial é energia armazenada em um ponto, em um corpo, é energia que vai fazer com que esse corpo entre em movimento, quando ele tem a possibilidade de se movimentar. Então, por exemplo, existe a energia potencial do tipo gravitacional, que geralmente a gente vê lá no final do primeiro ano, quando vai estudar lá energia cinética, energias potenciais, né? Tá? Juntamente, energia mecânica, conservação de energia, né? Relação trabalho-energia, lá, cálculo de trabalho. Então, uma partezinha muito interessante, muito importante, fica, né, mais ali nessa parte final aí da mecânica, tá? Mas é uma parte muito interessante, né? Conceitualmente, energia, a gente resolve muitos problemas de física dentro de movimento, dentro da dinâmica, né? Utilizando o conceito de energia, tá? Me facilita muitas coisas aí. Então, voltando ali, quando eu tenho, por exemplo, energia potencial gravitacional, quando eu pego um corpo e levanto de uma certa altura, pego uma bolinha, tiro ela do chão e levo a uma altura, por exemplo, de 2 metros, eu digo que essa bolinha ela tem uma energia potencial mecânica, do tipo gravitacional. Porque ela está sendo continuamente puxada, a força-peso está ali atuando sobre essa carguinha. Você está segurando, mas a força-peso está atuando. Tá? E na hora que eu largo essa bolinha, ela cai. Tá? Ela entra em movimento. Então a energia potencial está relacionada à possibilidade de entrar em movimento, à iminência do movimento. Então, se tem energia armazenada, essa energia pode, né, ser convertida diretamente em movimento, como acontece aqui. Então, energia potencial do tipo gravitacional, energia armazenada no corpo, nesse determinado ponto do campo gravitacional, que faz com que o corpo, ao ser solto, entre em movimento. Quem que puxa? A força-peso. A força-peso executa o trabalho movimentando essa carga, esse corpo, do maior para o menor potencial, até chegar no potencial zero no chão, onde a altura é zero. Porque a energia potencial gravitacional depende da massa, da aceleração gravitacional e da altura. Tá? Então ela é deslocada do menor para o maior potencial. Tá? Então tem energia. Outro exemplo clássico é uma mola. Você pega uma mola, fixa uma extremidade dela, estica, essa mola tem energia armazenada. No momento que você soltar essa mola esticada, ela vai entrar em movimento. Então, se ela entra em movimento, é porque ela tinha energia armazenada para que isso acontecesse. Então, energia potencial é isso, energia que fica armazenada para que o movimento aconteça. Tá? Ela pode ser gravitacional ou elástica. Tá? Então, nós temos esses dois tipos aqui. E carga, pessoal, é a mesma coisa, a mesma ideia. Tá? Então eu tenho uma carga geradora aqui, eu tenho 2 pontos, um ponto A e um ponto B. E aqui tem uma carguinha negativa. Esses pontos, a gente pode dizer o seguinte, ó, esses pontos têm energia, tá? A energia existe ali, no ponto, independente de ter carga ou não. Se eu colocar essa carguinha no ponto A ou no ponto B, essa carguinha vai ter energia armazenada, porque no ponto ele tem energia, tá? Então essa energia armazenada vai fazer com que a carga ser liberada, ela entra em movimento. Certo? Então, se eu botar aqui essa carga negativa aqui no ponto A, pessoal, a tendência dela, mesmo que eu deixe ela fixa, eu prenda ela ali, é como se tivesse uma molinha esticada. Porque quando eu soltar essa carga negativa, ela vai ser puxada pela carga positiva. Entende a ideia? Tenta entender a analogia. Imagine que a carga negativa seja colocada no ponto A, né? Eu coloco no ponto A e eu fico segurando ela. No momento que eu solto, ela é puxada, como se tivesse uma molinha esticada. Então pode dizer que nesse ponto aqui, né, a carga, aqui essa carguinha negativa, eu não botei uma carga negativa para facilitar a ideia, tá? A carga negativa ela fica submetida a uma energia potencial.
Ou seja, quando eu boto ela aqui, ela tem uma energia guardada que pode ser transformada em movimento. Tá? No ponto B, item. No ponto B, se eu botar aqui, a carguinha também vai ter energia armazenada, também vai ser convertido em movimento. Tá? Só que aqui nesse aqui, a mola aqui esticada é mais forte. Tá? E aqui a mola acaba sendo um pouco mais fraca, né? Fica contrariando a lei de Hooke aqui, na verdade, né? Tá? Mas pensa o seguinte, pensa num ímã e um pedacinho de ferro, né? Se eu pegar um pedacinho de ferro e soltar, ele vai grudar com mais força aqui, não, ele vai ganhar mais velocidade, estando próximo a um ímã. Agora, se você pegar um pedacinho de ferro e botar mais longe e soltar, esse pedacinho de ferro vai se deslocar mais lentamente. Ele vai sofrer uma força, né, elétrica, uma força magnética menos intensa. Então, o jeito seguinte, olha, tem mais energia armazenada aqui perto. Tá? No ponto A tem mais energia, o ponto A está mais perto da carga positiva aqui, porque se eu pegar essa carguinha e botar aqui e soltar ela, vai se movimentar com mais força. Agora, se eu pegar a carguinha e botar no ponto B, ela vai se movimentar mais devagar, então tem menos energia armazenada aqui. Quanto mais distante o ponto estiver da carga que gera o campo, menor vai ser a energia armazenada no ponto. Tá? Então vou dizer o seguinte, ó, a energia que tem armazenado nesse ponto a gente chama de tensão. Tensão no ponto A. Então tensão é representada pela letra V, V maiúsculo, tá? VA porque eu estou referindo a tensão no ponto A. K vezes Q, que é a carga que gera o campo. Esses dois pontos estão dentro do campo, para ter energia aqui tem que estar dentro de um campo, obviamente, né? E dA, a distância da carga geradora ao ponto A. Idem, né? dB, aqui a tensão no ponto B, é a energia armazenada no ponto B. Então, quando eu pego uma carga e boto no ponto B, a energia que ela fica armazenada aqui é calculada por essa expressão. Tá? E dB, então, é a distância do ponto B à carga que gera o campo. A unidade de potencial elétrico no sistema internacional é o volts. Eis aí a unidade que você já ouviu falar. Porque entre dois polos de uma bateria, a gente tem uma diferença de potencial, uma diferença de energia que um elétron sente indo de um polo negativo para um positivo, e essa diferença de energia que o elétron é submetida para movimentar ele do polo negativo para o positivo é dada em volts, porque é uma diferença de potencial elétrico, né? É uma DDP, diferença de potencial. Então, o que vai nos interessar mais no contexto da elerodinâmica não são potenciais isolados, mas sim, né, as diferenças de potencial. Então, eu posso saber qual é a energia existente, né, qual é a energia que esse elétron experimenta ao ser deslocado do ponto B para o ponto A. Eu quero saber qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos, que vai ser a energia necessária, né, que vai ser a energia que o elétron vai experimentar indo do ponto B para o ponto A. Né? A DDP. Ou eu quero saber, né, qual é a energia a mais que o ponto A tem em relação ao ponto B. Por isso que ele se movimenta. Porque tem essa diferença de energia. Né? Certo? E no caso, um elétron aqui, uma carga negativa, ela vai se deslocar do menor potencial para o maior potencial. E outra coisa, cargas elétricas positivas geram potenciais positivos. Cargas elétricas negativas geram potenciais negativos. Tá? Então a gente diz o seguinte, ó, em pontos mais próximos da carga geradora positiva, o potencial é maior. É um potencial positivo. E eu posso dizer o seguinte, aqui eu tenho um potencial negativo que está mais distante. Tá? Potencial positivo é o mais próximo da carga, potencial negativo é o mais longe da carga, ou o potencial gerado por uma carga negativa. Tá? Então, calcular o potencial em pontos individuais, a gente usa essas formas aqui, calcular a energia que uma carga vai ser submetida a quando colocar nesse ponto, isso aqui. Calcular a energia, a tensão elétrica que uma carga vai ser submetida quando colocada nesse ponto, calculamos dessa forma aqui. A energia a diferença de energia entre os dois pontos
que é a energia que essa carga vai experimentar para ser movimentada deste ponto para este, DDP, tá? E nós temos também o cálculo do trabalho que a força elétrica executa para movimentar uma carguinha de um ponto para o outro. Tá? O que é trabalho? Trabalho é o quanto de energia que uma força fornece para gerar movimento. Não vou entrar muito na questão de detalhe do trabalho, tá? Nosso foco aqui é a DDP só, tá? Mas eu acho que a atividade ali realmente fala um pouco sobre o trabalho. Resumindo aqui, pessoal, uma carga teste positiva sempre tende a se deslocar espontaneamente do maior para o menor potencial. Então, está aqui a carga teste positiva. Como ela é repelida pela essa carga que gera aqui o campo, né? Essa carguinha vai ser jogada para fora, vai ser afastada dessa aqui. Ó. Essa aqui é afastada desta. Então a gente diz que ela vai do maior potencial para o menor potencial. Lembra? Carga positiva, potencial positivo. Tá? Certo? Então, agora aqui, ó. Uma carga geradora menos Q, aqui, essa aqui que gera um campo atrativo, ela gera um potencial negativo. Então a carga teste, eu botei aqui no espaço, ela vai do maior potencial para o menor potencial. Tá? Certo? Então lembra, maior potencial, quem gera maior potencial, carga positiva. Quem gera menor potencial, potencial negativo, é carga negativa. Tá? Então aqui ela vai para o maior potencial, vai do maior, onde tem mais energia armazenada, para o menor potencial, onde tem menos energia armazenada. Lembra que ela vai se afastando, que ela vai perdendo energia, porque a distância vai aumentando, né? E aqui, se botar uma carguinha positiva aqui, ela vai do maior potencial, tá, para o menor potencial. Ela vai, na verdade, ganhando energia, né? Ela vai para pontos com maiores energias. O menor potencial é que, por convenção, quando uma carga é negativa, a gente diz que ela tem um potencial negativo, o potencial cai. Por convenção, a gente diz que uma carga positiva tem um potencial maior, ou potencial positivo. Tá? Então, é isso aí. E antes de fazer o exemplo ali, né, vamos dar mais uma pausa, mais uma brecada aí. Tá? Então, potencial positivo, potencial negativo. Né? Quando eu tenho uma carga positiva que gera um campo e eu boto uma carguinha teste nesse campo, essa carguinha teste anda positiva, né? Ela vai do maior potencial positivo, para o menor potencial. Tá? Quando eu tenho uma carga principal que gera um campo e eu boto uma carguinha teste positiva nesse campo, essa carguinha tende a ir do maior potencial para o menor potencial. Tá? Então, maior potencial, carga positiva, menor potencial, carga negativa. Tá? Exemplo aqui, pessoal. Considere dois pontos A e B, né, situados a 5 cm e 15 cm, respectivamente, de uma carga elétrica pontual positiva de 2 microcoulombs. Determine os potenciais elétricos nos pontos A e B. Tá, aqui não tem transição. Tá? A diferença de potencial elétrico UAB. E aqui o trabalho realizado para deslocar uma carga de 1 nanocoulomb do ponto B até o ponto A. Tá? Então aqui, pessoal, tem dois pontos. Tem uma carga positiva que gera um campo, uma carga positiva de 2 microcoulombs, ela gera um campo, né? Tá? Então esse ponto A e ponto B estão dentro do campo elétrico gerado por essa carga aqui, tá? E eu quero saber nos pontos A e B quais são os potenciais elétricos, quais são as energias potenciais, né, que uma carga vai receber quando colocada aqui e que a energia, a tensão elétrica que uma carga vai ficar submetida quando colocada aqui, tá? Eu tenho a distância da carga geradora aos pontos em questão. E primeiro é calcular os potenciais. Potencial no ponto V é A, eu vou chamar de VA igual a carga geradora por distância da carga geradora ao ponto A. Faço as continhas, boto os valores aqui, se cai sempre 9 vezes 10 na 9. Valor da carga geradora, distância em metros, né? Já está aqui.
Então eu chego aqui 3,6 vezes 10 na 5 volts. Esse é o potencial elétrico que uma carguinha será submetida ao ser colocado no ponto B. É o tanto que a energia que ela tem disponível para se movimentar. Tá? No ponto B, potencial no ponto B, eu vou chamar de VB igual a K vezes Q sobre dB. Chego aqui a 1,2 vezes 10 na 5 volts. Observe que os potenciais dependem apenas das distâncias, né? O Q é o mesmo. Tá? Então, como o ponto B está 3 vezes mais distante, o potencial elétrico, a tensão elétrica no ponto, aqui é ponto B, tá pessoal, faltou aqui, ponto B. A tensão elétrica no ponto B vai ser 1/3 da tensão elétrica no ponto A, tá? Justamente devido à distância. Então aqui é VB, certo? Então calculei VA e VB. A DDP entre os pontos A e B, é o maior potencial menos o menor potencial, tá? É o potencial no ponto mais perto menos o potencial no ponto mais distante. Então eu vou ficar 3,6 vezes 10 na 5 menos 1,2 vezes 10 na 5, vou ter 2,4 vezes 10 na 5. Como o VA é vezes 10 na 5 e como o VB é 10 na 5, eu simplesmente vou subtrair o 3,6 de 1,2, dá 2,4 vezes 10 na 5. É como se fosse 3,6x menos 1,2x. Né? Tem a mesma coisa agarrada aqui, mesmo potencial agarrado. Aí se fosse 3,6 vezes 10 na 3 e menos 1,2 vezes 10 na 5, por exemplo, né? Eu teria que deixar os dois no mesmo potencial, na mesma potência. Tá? Então eu teria que botar os dois no mesmo valor de potência, mexendo aqui na vírgula, para que eu pudesse fazer essa subtração que eu fiz aqui. Ó. Tá? Então, o trabalho é realizado pela força elétrica para deslocar uma carga negativa de 1 nanocúlombo do ponto B até o ponto A. Se eu soltar uma carga negativa aqui, ela vai ser instantaneamente e espontaneamente movimentada do ponto B para A. Então a gente diz o seguinte, né, que esta carga sofre um trabalho positivo. Quando o trabalho é positivo? Quando o trabalho vai no sentido do menor para o maior potencial, ou seja, quando a carga se desloca espontaneamente. Ela não tem uma carga que quando ela vai a favor do campo, né? Quando ela é atraída, digamos assim, né? Então, nesse caso a força elétrica é devido a uma força atrativa. Então, esse trabalho é também positivo, tá? Então tem uma carga negativa, né? Por convenção é a tensão inicial menos a final, então dá isso aqui, tensão inicial no ponto B, tensão final no ponto A, é isso. Então deu D menos 2,4 vezes 10 na 5. Eu resolvendo 2,4 vezes 10 menos 4 joules de energia. Tá? Então o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga negativa do ponto B ao ponto A, 2,4 vezes 10 menos 4 joules. E esse movimento é espontâneo, ou seja, né, a carga se movimenta por atração. Tá? Então é natural, é jogar a carga ali e ela vai se movimentar desse jeito, sendo atraída pela carga positiva porque ela é uma carga negativa. Então, se aqui é uma carguinha negativa, ela vai ser atraída pela carga positiva. Né? Então, um movimento natural, o trabalho é positivo, porque o movimento é espontâneo. Beleza, encerramos por aqui. Tem mais uma coisinha sobre movimento uniforme. Já voltando aqui agora, campo elétrico uniforme, pessoal, última parte. É um videozinho que já está deveras longo, né? Assim, mas assim, a ideia do vídeo é focar o campo elétrico, né? Nas principais partes ali do campo elétrico e tal. Fazer uma abordagem bem ampla do conteúdo, tá? Então, para você que vai fazer o trabalho ali, né? Eu vou deixar também o PDF em anexo no vídeo, nos comentários. Você pode olhar o PDF. E eu quero que você foque nos exemplos, né? Já diretamente, precisa ver toda essa parte teórica, né? Vai ali no PDF, localiza o exemplo e assiste a videoaula, tá? Para quem
especificamente vai fazer os trabalhos sobre campo elétrico lá que eu solicitei. Tá? Então, assim, o que é um campo elétrico uniforme? Nós vimos, né, que o campo elétrico de uma carga, eu não botei aqui, deixa eu botar, de uma carga pontual, tipo uma carga esférica aqui, né, uma bolinha, a gente representa o campo elétrico por uma carga principal positiva, o campo elétrico para fora, né, ou seja, as linhas de força, as linhas por onde as cargas se movimentam, são representadas para fora da carga, porque se eu botar uma carguinha teste aqui, ela é jogada para fora e por convenção o campo elétrico segue a orientação da força elétrica sobre essa carguinha, né? Tá? Então observe que os campos aqui não são paralelos, né? Eles são radiais, né? Para fora para campo gerado por carga positiva e para dentro para campo gerado por carga negativa, tá? Agora, quando o campo é uniforme? O campo elétrico vai ser uniforme quando eu tenho uma estrutura, né, uma condição especial, uma geometria especial. Né, quando eu tenho duas superfícies planas, né, uma de em frente à outra. Então, quando eu tenho duas superfícies planas carregadas, entre essas superfícies vai existir o campo elétrico uniforme. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Então, uma estrutura conceitual, uma estrutura não conceitual, capacitores também, né, trabalham com isso, né, vários outros dispositivos, né, cátodos de uma válvula termiônica também tem essa estrutura, que são o seguinte, são duas placas, né, ou pinos ou placas, né, placas planas e paralelas. Então eu tenho como se fosse aqui duas placas, né, metálicas planas, né, paraplanas, né, não está aqui, não pode ser curvada. Se eu encurvar eu já entorto as linhas de força, então já não é mais campo uniforme. Duas placas. E para eu ter um campo é preciso que essas placas tenham carga, obviamente, né? Eu lembro que o campo só existe com carga. Essas cargas nessas chapas são neutras nos campos internos, né? Não campos internos, não tem carga, não tem campo, não tem cargas desequilibradas, não tem campo resultante, né? Diferente de zero. Certo? Então, e um detalhe que a gente nem comentou aqui, que os campos eles podem ser somados, inclusive, tá? Eles podem ser subtraídos, eu posso ter um campo, eu posso ter vários campos atuando no mesmo ponto e eu posso achar o campo resultante. Né? Mas a ideia, né, fica um pouco mais complexo, mas a ideia nossa é só trabalhar um campo único, né, em um único campo sobre, né, um ponto. Então um ponto dentro, né, de um único campo, não complicar muito. Que a gente já teria que lançar a mão lá de operação com vetores e tudo mais, tá? Então, se eu pego essas duas placas metálicas, para eu fazer com que tenham cargas desequilibradas nessas placas, ou seja, uma com mais positivo e outra com mais negativo, aqui faltando elétrons, aqui com excesso de elétrons, eu tenho que ligar essas placas numa bomba de carga. Né? O que seria uma bomba de carga? É uma fonte de tensão. É o elemento chave, né, da eletrodinâmica, da eletricidade, que é aquilo que fornece energia para as cargas se movimentarem. Tá? Então nós temos fontes de tensão, né, que a gente está chamando de bomba de carga, pilhas, baterias, geradores, dínamos, né, o gerador lá numa usina também, né, ela gera diferença de tensão nos condutores, né, tensão alternada, tá? Baterias, pilhas e demais geradores eletroquímicos geram tensões contínuas, tá? E, bom, se eu pegar uma das placas, a placa aqui da minha esquerda, e colocar no polo positivo da bateria, esse polo positivo vai fazer o que? Ele vai extrair elétrons da placa, vai retirar elétrons, vai aterrar essa placa aqui, ó, extrair elétrons dela. E se eu tiro elétrons de uma estrutura, essa estrutura fica positiva. Lembra? Né? Um corpo carregado positivamente significa que a sua superfície está com falta de elétrons, tá? O carregamento é sempre superficial, tá, pessoal? Lá dentro, né? Campo elétrico, a gente nem chegou a ver aqui nessa videoaula, apesar de longa, ela não trata tudo que é relacionado a campo elétrico, né? Por exemplo, campo elétrico no interior de um condutor oco é nulo, por exemplo.
né? Então as cargas sempre se distribuem sempre nas superfícies dos corpos, né? Quando os corpos estão eletrizados, tá? Então aqui na placa da direita eu liguei ao terminal negativo, o borne negativo aqui da minha bateria, né? E esse aqui ele fornece elétrons, tá? Então um lado retira elétrons, que é o polo positivo, outro lado fornece elétrons. E se eu ligar um fio aqui, né, um condutor, um lado vai fornecer, outro lado vai puxar elétrons, os elétrons vão se movimentar do negativo para o positivo numa corrente elétrica, que a gente vai ver ele na eletrodinâmica, né, já o próximo pulo aí. Certo? Então, no momento que essa diferença de potencial entre as placas é estabelecida, instantaneamente é gerado um campo elétrico entre essas placas aqui. E nós vimos que a linha de força sai de carga positiva e entra negativa. Então esse campo elétrico uniforme ele vai se estabelecer sempre com as linhas de força saindo positivo e entrando negativo. E o que caracteriza esse campo elétrico entre duas placas carregadas como sendo uniforme é que as linhas de força, primeiro, né, que as linhas de força são paralelas, tá vendo? Essas linhas são paralelas. Tá? Ou seja, essas setas aqui elas não vão se encontrar em lugar nenhum. Elas podem ser infinitas, elas nunca vão se encontrar. Tá? Outro detalhe também, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, todos aqui vão ter o mesmo Newton Coulombs, ou seja, todos vão ter o mesmo valor numérico associado, a mesma intensidade. A gente viu que quando cargas pontuais, o campo nos pontos aqui dependia da distância, né, do ponto a carga. Aqui não tem nada a ver, aqui a distância não entra na jogada. Tá? A intensidade é sempre a mesma. E por isso também que a força elétrica, se eu jogar uma carguinha nesses pontos aqui, apesar de não estar, né, na mesma posição aqui, ó, se eu jogar uma carguinha em cada um desses pontos, eles vão ser submetidos a uma mesma força elétrica. Mesma força, mesma quantidade de newtons, né? Então se aqui é 10, supondo, tá? Só para você entender. Se aqui é 10 Newton coulombs, aqui vai ser 10 Newton coulombs, aqui vai ser 10 Newton coulombs. Se eu jogar uma carguinha aqui, vai ser, por exemplo, 2 newtons de força, 2 newtons de força, 2 newtons de força. Tá? As forças são a mesma, dependente da posição do ponto, porque o campo elétrico é o mesmo, né, independente da posição do ponto dentro do campo. Ou seja, ele aqui, ó, tudo igual, certo? E agora, como nós temos aqui envolvendo tensão, diferença de potencial, né? Porque agora essas placas aqui, nós temos duas cargas, né? Tem uma carga positiva, uma cargona positiva e uma cargona negativa, né? E obviamente como esses pontos estão dentro do campo, né, tem energia, né? Tem energias potentes, tem as tensões elétricas aqui armazenadas nesses pontos, né? Que a gente viu anteriormente, né? Só que essa tensão elétrica agora é responsável por uma carga negativa e por uma carga positiva e uma carga negativa. Então esse campo agora, né, a tensão elétrica nesses pontos tem duas contribuições. Então, né, uma carga que é solta aqui no meio, ela fica submetida a uma DDP dada por essas duas placas. Tá? E nós relacionamos o seguinte, olha, DDP entre as duas placas, a DDP máxima que uma carga vai ser submetida, indo de um ponto ao outro aqui, de uma placa a outra, é o valor do campo, que é o mesmo em qualquer ponto, vezes a distância entre as duas placas, tá? A DDP total, né, que a bateria fornece, tá? Certo? Então, características do campo uniforme, as linhas de força, ou seja, as flechas que representam o campo, são sempre paralelas, tá? A intensidade do campo, os Newton coulombs, são sempre os mesmos em quaisquer posição de ponto que eu pegar aqui. E eu relaciono campo e DDP por essa equação aqui, onde esse D para mim aqui é a distância entre as placas. Tá? Aqui uma análise um pouquinho mais criteriosa, pessoal, né? Se eu botar, por exemplo, novamente eu tenho duas placas planas paralelas, uma placa A e uma placa B, eu jogo uma carga aqui no meio, essa carga vai ser submetida a uma potencial positivo, ou seja, uma energia potencial atrativa, né? Porque essa placa aqui, essa carga é negativa. E aqui um potencial
elétrico, uma tensão elétrica negativa, né? O potencial elétrico negativo, tá? Aqui vai ter o potencial negativo. Ou uma tensão negativa, tá? Mesma coisa, tá? E aqui também, né, a DDP, então eu posso dizer assim, ó, a DDP fornecida por essa bateria, a energia total que esse elétron vai receber para se movimentar daqui para cá espontaneamente, né, do negativo para o positivo, é VA menos VB. Ou seja, o potencial positivo menos o potencial negativo. Como é que eu calculo o potencial positivo VA? Energia armazenada nessa carga em relação à carga, né, à placa positiva. Assim. Como é que eu calculo esse potencial negativo, que é a energia que o elétron vai ter, né, em relação à placa negativa, uma energia repulsiva, digamos aqui sim, assim, tá? E a DDP, né, essa energia total aqui que o elétron vai receber, tá? É a mesma com a energia fornecida pela bateria. Então observe que a bateria é o elemento que fornece energia para a movimentação das cargas. Os polos de uma bateria é que fornecem energia para que um elétron se movimente pelos fios, tá? A gente vai ver depois que os elétrons já estão nos fios, tá? A gerador, né, apenas vai fazer o quê? Possibilitar esse movimento, tá? Aí nós temos um exemplo 3 lá do nosso trabalho, pessoal. Tá? Um exemplo interessante, né? Simples. Então diz o seguinte, na figura ao lado são representadas duas placas planas e paralelas. Tá aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um pequeno lâmpada neon, tá? Tipo uma lâmpadazinha neon também. Essa lâmpada neon são dois filamentos, né? Uma fonte de tensão aplica uma DDP de 2 vezes 10 na 4 volts, né? 20 mil volts, tá? Para movimentar uma única carga, né? No vácuo, tem que ter uma tensão alta, tá? Nas duas placas girando entre essas um campo elétrico uniforme. Eu quero saber, né, representar aqui as linhas de força do campo elétrico uniforme, a intensidade do campo elétrico entre as placas distantes 1,5 cm da outra, eu tenho essa distância. A intensidade do campo elétrico uniforme é o valor do campo em qualquer ponto, é tudo igual, eu faço uma conta só, tá? Qualquer ponto que eu pegar entre essas duas placas, a intensidade do campo é a mesma. E a força elétrica sobre uma carga de 1 nanocoulomb. Bom, vamos ligar aqui o nosso circuito, ó. Vou apertar o botão, apertei o botão, ó, tecnológico aqui. Liguei, então fechei o circuito, né? Fechei o circuito. Então essa placa, a minha fonte, meu gerador, minha bomba de carga vai retirar elétrons daqui, deixando lá positivo, e vai fornecer elétrons em excesso aqui, né? Vai fornecer elétrons em excesso. Por que esses elétrons sobem? É uma coisa interessante. Esses elétrons sobem porque essa placa fica positiva, tá? Então, um negócio quase todo instantâneo, né? Aqui fica positivo, os elétrons sobem, assim, né? Se estabelecem um campo elétrico, tá? Na verdade, as cargas negativas aqui sobem, os elétrons sobem aqui, né? Devido ao estabelecimento do campo, na verdade. Tá? Mas, enfim, detalhes pormenores que tornam a nossa vida muito complicada, nós dispensamos. Então, é o seguinte, liguei o polo positivo na chapinha da esquerda, na plaquinha da esquerda, ela fica positiva. Liguei o polo negativo da minha bateria na chapinha da direita, fornece elétrons, minha placa fica negativa. Campo elétrico sai das cargas positivas para as cargas negativas. Lembra lá, campo elétrico, linha de força. Sai do campo da carga positiva e entra na carga negativa. Só que agora tudo em linha reta. Tá? Então tenho aqui campo elétrico uniforme. Então está definido aqui, né? Está desenhado aqui nesses pontos, flechas pontilhadas, a orientação do campo, as linhas de força, né? Eu já joguei o elétron ali, né? Mas o nosso objetivo agora é calcular a intensidade do campo. Como a gente tem a tensão elétrica, né? Tá? Então tensão elétrica, DDP na verdade, a DDP aqui, né? Aqui é 10 elevado a 4, tá, pessoal? Não é 104, vou ter que arrumar isso aqui. É campo elétrico,
que eu quero saber, vezes a distância, 1,5 vezes 10 menos 2 metros, né, que é 1,5 centímetros. Eu resolvendo aqui, pessoal, como você já sabe, né, você já está craque aqui em resolver problemas com potência de base 10, né, eu chego aqui que o campo tem intensidade 1,3 vezes 10 na 6 newtons. Qualquer ponto que eu pegar aqui, o campo vai ter essa intensidade. Beleza? Agora aqui, né, eu joguei um elétron aqui. Joguei um elétron. Eu quero saber qual é a força elétrica que esse elétron vai ser submetido para ser deslocado do potencial negativo para o potencial positivo, do potencial menor para o potencial maior. Tá? Essa força elétrica aqui, pessoal, é uma força resultante, né? Lembra que o elétron é repelido pelo negativo, então existe sobre o elétron duas forças, uma que puxa ele no sentido positivo e uma que repele ele do negativo para o positivo. Tá? Somando essas duas forças dá essa aqui, que eu calculo por essa equação aqui. Tá? Então, força elétrica é o valor da carguinha que eu joguei no campo, vezes o valor do campo, que eu calculei aqui no item A. Dá então uma força elétrica de 1,3 vezes 10 na menos 3 newtons. Newton Coulomb é a intensidade de campo elétrico, Newton é força elétrica. Então essa era a última questão do nosso trabalho lá, tá, pessoal? O vídeo ficou meio longo, mas aí você dá uma corrida no vídeo lá e procura as atividades que coincidem lá com a lista, tá? Provavelmente vou resolver algumas em aula também, tá? Então, pra gente fechar nosso trimestre com chave de ouro, já estamos meio que iniciando também a eletrodinâmica, tá? Com alguns conceitinhos aí básicos, tá? Mas é isso, pessoal. Obrigado por quem assistiu todo o vídeo aí. Maravilha, obrigado, né? Sinto-me honrado. Não esquece lá de dar um joinha, de comentar se o vídeo foi bom, aprendeu alguma coisa com ele, não aprendeu, recomenda, não recomenda. Se quiser se inscrever no meu canal também, se você quiser para um canal, né? Fica à vontade, lá te agradeço, tá? Vai me ajudar bastante com essa minha ideia de construir um canal de ensino de física aí com esse material diferenciado, material que eu forneço para os alunos, tá? Então depois ali eu vou botar nos comentários esse material aqui, para você baixar lá um PDF. Joia, pessoal? Obrigado pela atenção aí, tá? Desculpa a demora no vídeo. A ideia era passar toda essa parte de campo que nós vimos aí, né? E trabalhar as ideias, as atividades, tá? Mas para o nosso trabalho, foca, né? Vai lá nas pincelas, as atividades nesse PDF que eu vou deixar lá embaixo também. Tchau, tchau, obrigado.